Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Vamos começar mais um devocional semanal. Nosso devocional semanal de hoje vamos começar no livro de Marcos, capítulo 4. A parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, e vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso.
os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Lemos Marcos capítulo 4, do verso 1 ao 20. Vamos ver o que aprendemos. Jesus ensinava à beira-mar e se juntava grande multidão para o ouvir. E ele contou uma parábola de um semeador que saiu a semear. E um pouco das sementes caiu pelo caminho. E vieram os pássaros e a comeram. E outra parte da semente caiu em terreno rochoso, entre as pedras. E quando a semente começou a crescer, as pedras a sufocaram. Outra parte da semente caiu entre os espinhos. E os espinhos também a sufocaram e a semente não cresceu. E outra parte da semente caiu em terreno bom. E aí frutificou a 30, a 60 e a 100 por 1. E os discípulos, quando a multidão foi embora, quando estavam só eles e o Senhor Jesus, os discípulos o perguntaram sobre a parábola. Queriam entender. E Jesus disse que a uns era dar o entendimento e a outros não. Porque se todos entendessem, todos seriam salvos. O Senhor sabe os seus escolhidos, e os seus escolhidos têm o entendimento aberto para entender as parábolas, para entender os ensinamentos do Senhor e ser salvos. Então, ele explicou aos seus discípulos aquela parábola, que a semente que caiu pelo caminho é a palavra de Deus.
que vem sendo semeada. E quando a ouvem, Satanás vem e rouba a palavra do Senhor do nosso coração. A semente que caiu entre as pedras em terreno rochoso são as pessoas que ouvem a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, não estão firmadas no Senhor verdadeiramente para que a palavra seja afincada no coração e cresça firme ali e produza frutos. Então, essas pessoas não têm firmadas no coração as palavras do Senhor. E logo a palavra neles desaparece, morre. Porque quando chega as angústias, as tribulações da vida, o coração deles não tem raiz, não tem firmeza, não tem um terreno apropriado, um terreno frutífero, cheio de fé, cheio de confiança no Senhor para sustentar aquela palavra na fé. E a palavra é tirada e a palavra é arrancada do seu coração. Os que caiu entre os espinhos é a palavra que vai pro coração da gente, mas a gente, com as tribulações da vida, com as circunstâncias do mundo, aquela palavra é esquecida. A palavra é sufocada pelas tribulações do mundo, que são os espinhos. E a palavra morre, não frutifica no coração. E por fim, a semente que é semeada em boa terra é a palavra que é semeada no nosso coração. É acrescida de fé que há em nós, que já cremos no Senhor, que temos o solo do nosso coração regado e adubado com fé, com graça de Cristo, firmados na força do seu poder, na sua graça, que conhecemos as suas benevolências, que cremos em seu poder, confiamos nele, na sua provisão e também temos o desejo de falar aos outros o Deus a quem conhecemos, o Deus a quem servimos, fazendo o Senhor conhecido entre todas as nações. Essa a semente que frutifica, que cresce em nosso coração, frutifica para nós e para os outros também. Essa é a semente que frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. São as pessoas
pessoas que ouvem a palavra a recebem com alegria, mas não têm raiz, não estão firmadas